a nossa aula de hoje para já gravando está e nós irmos concluindo hoje o Pentateuco, porque vamos trabalhar o slide que vai concluir o Pentateuco sobre Deuteronômio, certo? Vamos tirar uma visão geral de Deuteronômio, pegando questões também de um aspecto geral do que foi tratado e estudado dentro da lei, que é o tema central do Pentateuco, não é? Porque a partir de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 4 livros, nós vamos ver, já que em Êxodo, a partir do Monte Sinai, quando o Decálogo é entregue, ali começa todo o desenvolvimento já de proposta de vida indo em encontro de um parâmetro, de uma norma, de uma ética, de uma moral, de um estatuto, de toda uma regra de vida proposta pelas leis que são ali apresentadas. Mas antes, eu estive conversando durante o dia, mais praticamente à tarde, com o irmão Sinomar e também com o Charlie, e eles perguntando alguma questão sobre o trabalho, e então falei que estaria vendo na aula. Como ainda o irmão Sinomar não chegou, eu estarei tratando o trabalho agora do Charlie, que está presente, e aí, se o irmão Sinomar, caso não participar, eu depois converso com ele no privado, porque é ruim você apresentar um trabalho sem o aluno estar presente para trocar as ideias sobre o trabalho e a construção. Muito bem. O Charlie, eu dei uma olhada e ele trabalhou bem essa análise, né? Desenvolveu aqui, certo? O que está proposto no capítulo 19, né? O capítulo 19 estabelece um pacto com o povo de Israel, foi explicando. Depois, no segundo parágrafo, ele já vai dizer que Deus chama Moisés no Monte Sinai, ele promete 3 adjetivos, né? Que seriam a estrutura, não é? Do que Deus estava propondo para o povo, certo? Depois vem já a nominata e a menção que ele faz aqui no trabalho do Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, e aí ele vai trabalhar com a explicação, certo? Que Deus vai conceder a Moisés sobre os altares, sacrifício, holocausto, ou seja, a liturgia a ser praticada do sacrifício dentro do tabernáculo. Como também questões relacionadas à própria estrutura de ação litúrgica no tabernáculo. E aí ele vai fazer um comparativo, um paralelo, ou até uma aplicação pautada, baseada na profecia do profeta Abacuque, que eu achei muito interessante aqui, quando ele menciona a questão da idolatria, né, que Abacuque vai combater e confrontar a questão da prática da idolatria praticada por Israel. Lembrando que os profetas foram atalaias, ou seja, vigias ou vigilantes para guardar, cobrar, alertar e confrontar o povo em relação à aliança de Deus feita com eles. Depois ele também vai trabalhar as questões já da nova aliança, fazendo um paralelo entre Cristo e a proposta da nova aliança em Cristo e da antiga aliança que estava na lei. Ou então ele faz ali uma conexão, não de forma direta, mas indireta, sobre lei e graça, não é? Depois já vai entrar na questão do reino sacerdotal, que é, inclusive, um assunto proposto por apóstolo Pedro em uma das suas epístolas, né? A primeira epístola de Pedro, que ele fala que nós somos reis e sacerdotes,
em 1 Pedro 2,9. Depois também vai entrar as questões relacionadas já à graça de Deus, pautada lá em João capítulo 14, e aí a integridade da lei, e vai fazer um fechamento, uma conclusão ou uma última consideração sobre o assunto, falando o seguinte, que as leis de Deus é como um semáforo em um cruzamento. Se o sinal estiver vermelho, isso não impede passá-lo. Porém, se passado enquanto estiver vermelho, o condutor do veículo está colocando sua integridade física em perigo. Assim são as leis de Deus, pois desobedecê-las é como colocar sua integridade física, moral e espiritual em xeque, pois a desobediência a Deus se intitula pecado, e o salário do pecado é a morte, seja física, moral ou espiritual. Muito bem. Charlie, vamos trabalhar nós dois juntos agora, porque o Charlie, ele fez um bom trabalho, ficou bom, mas ele está com sentimento de utilizar esse trabalho e transformá-lo em um sermão. Eu, ao meu olhar agora aqui, já posso construir contigo alguns assuntos que podem se tornar ideias para você já começar a dividir tópicos e construir essa mensagem em cima do que você escreveu. O tema: a lei e a nossa vida. Podia ser esse um tema. A lei e a nossa vida. Ou a nossa prática de fé. A lei e a nossa prática de fé também tem um certo sentido. E aí nós podemos colocar Êxodo 19 e podemos colocar também um texto de Jesus lá, quando ele fala que ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la, em Mateus. Não é? E aperfeiçoar também, ele coloca. E aqui eu não iniciaria logo de direto mencionando o decálogo. Eu trabalharia a questão, até podemos colocar no primeiro tópico, o encontro de Deus e Moisés no monte, né? O que ocorre no Monte Sinai? A importância desses 40 dias no cume do Monte Sinai. Aí depois entramos um segundo tópico. A grande proposta da lei ou dos 10 mandamentos. Aí a terceira seria os 10 mandamentos e a vida cristã. Não é? Aí depois a quarta, aí já poderia fazer a questão de um elo, a idolatria, a desobediência de Israel e a sua transgressão, uma prática de idolatria. E aí usa esse paralelismo que você fez aqui com o profeta Abacuque, alertando e confrontando o povo de Israel pela prática da idolatria. E aí depois entra as questões relacionadas já ao que próprio Jesus, não é, tratou quando nessa parábola. Aí você pode colocar Jesus e o zelo pela lei dos fariseus e de alguns e dos judeus, né? O confronto de Jesus pelo zelo extremado da lei praticado pelos fariseus, tá? E aí depois você pode também entregar
ou entrar no seu, já com a questão eu até falei do apóstolo Pedro, da nação santa, um reino sacerdotal, e aí mencionar lá 1 Pedro 2,9. E aí depois entramos já no fechamento, na conclusão, que você vai trabalhar as questões relacionadas à proposta da nova aliança, a proposta da ação da graça, e aonde a graça se manifesta, como a lei se coloca, ou como a lei se é posicionada, e qual é o confronto ou o paralelo que ocorre entre lei e graça. Trabalhar essa questão aí, e aí faz o fechamento com as questões até dessa conclusão, que ficou muito boa, essa conclusão que você fez sobre o semáforo, sobre integridade física, moral, essas questões aqui desse parágrafo que eu li. Assim, acredito que você forma um sermão, utilizando o texto e o trabalho que você construiu, e vai ficar bom. Deu para anotar tudo que eu falei? Deu, entendi sim. Entendi sim. Eu acho que por esse caminho aí dá para fazer, né? Dá. O senhor deu uma iluminada boa, né? Eu acho que por esse caminho aí dá para nós caminharmos e construir um sermão. Eu fiquei numa dúvida, professor, sobre a questão da salvação a salvação no Antigo Testamento. Sei. Porque A salvação no Antigo Testamento, ela não tem o mesmo sentido do Novo, porque o Antigo Testamento, principalmente no aspecto de salvação, ele se torna uma preparação para a aplicação e a efetivação da doutrina da salvação a partir do soter de Cristo Salvador. Então, nós podemos considerar que o Antigo Testamento vai trabalhar com salvação principalmente com 3 termos ou ações verbais. Libertar é aplicado para a salvação, tá? Libertação. Também expiação é um termo que está relacionado com a salvação, que é oriundo da lei e do Antigo Testamento, e é trabalhado com a ação de Cristo no Calvário, que expiou o pecado, e também redenção, porque o sacrifício na lei também tinha o efeito redentivo, de redenção e até de remissão, mas era uma redenção e remissão temporária. Cristo cumpriu a redenção e remissão eterna, perfeita, que não houve e não precisou, porque foi o Cordeiro proposto por Deus, inocente, imaculado, o próprio Deus encarnado, que entrega-se, que doa-se para expiar, redimir, praticar a remissão do pecado. Então, esse é o paralelo pode fazer entre salvação no Antigo, ou a salvação no Antigo aplicando-se à salvação proposta no Novo Testamento. Entendi. Uma dúvida também que eu tive é o seguinte, porque o reino sacerdotal era Israel, né? Que era os escolhidos de Deus.
Então, e os outros que não eram os gentios, eles não tinham um direito de salvação? Aí o profeta Isaías vai quebrar esse paradigma. Ele vai dizer a um povo, Isaías 65, a um povo que não conhecia, profetizando sobre Messias, sobre Cristo, a um povo que não me conhecia, ou que seja, não era o meu povo, não era o povo da promessa, certo? Eu disse-me, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, na verdade, o Messias, Cristo, prometido e profetizado pelos profetas, principalmente o profeta messiânico Isaías, ele veio para os judeus o rejeitaram, e os gentios foram enxertados, aí Paulo fala, na oliveira, se tornaram os ramos, não é? O enxerto, e esse alcançou, pela graça e pela disposição e vinda e reconhecer Cristo, principalmente, como Messias, né? Confessar Cristo como seu Senhor, a salvação. Certo. Mas então, antes de Deus falar isso com Isaías, Não, então os antes, gentios ainda já não tinham. antes, já antes, nós não podemos descartar totalmente, porque antes nós vamos ver não uma efetivação salvífica que nem do novo, mas já um protótipo, uma preparação. Aí nós podemos colocar aqui o caso de Abraão, o caso de Isaac, o caso de Jacó, certo? Podemos entrar também a libertação do povo no deserto, podemos entrar as questões até propostas pelas conquistas de vitória contra os adversários de Israel pelo rei Davi, e depois também os profetas que alertam Israel sobre a salvação, sobre um Salvador, não só Isaías, Miqueias também alertou, Jeremias também alertou, certo? Ezequiel também tratou sobre isto, Ezequiel 36 e 37. Então, tem questões muito relevantes a ser tiradas também dos livros proféticos, como também até do próprio livros dos profetas pós-exílico, que também vão tratar sobre essas questões da aplicação e do que está proposto com a salvação. E aí você pode fazer uns paralelos e ver que a salvação, conforme é proposta no Antigo Testamento, ela é uma preparação do povo, dos corações, das vidas, principalmente com o alerta, com a promessa e também com a profecia, com não só promessa, mas com o apontar, o indicar que viria um Salvador ali do próprio povo judeu, não é? Esse era o Messias, o Redentor, a qual eles não compreenderam a proposta, eles distorceram o teor da proposta e levaram para um sentido mais político e, quem sabe, até militar do que a verdadeiro sentido que era espiritual. Entendi, agora entendi. Então, é esse aspecto que precisamos ter como consciência e consideração. Não entendi. Muito bem. Vamos, então, para o assunto da aula de hoje. Vamos compartilhar o slide para darmos início. Muito bem. Nós
entramos na aula anterior, fazendo uma introdução ao livro de Deuteronômio, e hoje iremos dar a continuidade. E a partir desta continuidade, eu inicio trabalhando principalmente com as questões relacionadas ao teor deste livro. Por isso que eu coloquei o livro. O livro em si, Deuteronômio, ele se torna uma segunda lei porque ele tem um sentido e uma proposta de ser um livro que, além de repetir e procurar inculcar e fazer uma síntese da lei, mas também aplicar alguns aspectos relacionados à lei, aliança e povo e Deus. Tá? Então, a outra questão, ou a parte final do livro, vai tratar, sim, com os espias, vai tratar, sim, com já a sucessão Moisés e Josué, vai tratar já dos últimos discursos de Moisés, não é? Como também já a preparação final, derradeira, para a entrada na terra, e, claro, já uma nova liderança vindo a surgir a partir de Josué, que era um capitão, que era um líder deste, vamos dizer assim, dessa estrutura, né? Dessa estrutura que é de governo conduzida por Moisés, que já tinha Josué como aquele que era um capitão do exército israelita e que agora vai se tornar o líder, vai se tornar o sucessor, vai vir para dar a continuidade e entrar com o povo na terra. Tá? Então, ele é um livro também que nós podemos considerar de transição entre lei e a história do povo, entre também a questão da aplicabilidade da aliança e da proposta máter da lei, por isso, essa reenfatização da lei como com a aplicação para que o povo priorize a fidelidade e o compromisso feito aos pés do Monte Sinai em se tornar e ser realmente fiel à lei, comprometido com a lei, porque eram os estatutos da aliança, e a aliança seria o pacto central, o compromisso central, o elo central, o vínculo central entre Deus, o Yahvé, e Israel, o povo eleito, o povo escolhido. Tá? Então, esta seria a grande visão e aplicação, o grande teor de conteúdo apresentado no livro de Deuteronômio. Depois, nós vamos ter já as estruturas do livro. A importância do livro é o Código Deuteronômico. O Código Deuteronômico se torna um código de lei a ser até considerado, tá? No aspecto de lei jurídica. Porque havia dentro do Código de Deuteronômio, nós vamos tratar mais à frente, leis como a lei casuística, a lei apodítica, a lei cultual, a lei cerimonial. Então, com isto, essas leis, e até mandamentos que chegavam ao entorno de 613,
se tornavam uma estrutura paralela ao direito profano. Então, o direito sagrado, oriundo do Código Deuteronômico, era uma lei que era também observada, praticada com um sentido cível, com um sentido aplicativo no âmbito jurídico, jurisdicional. Tanto é também que ela vai ser citada 80 vezes no Novo Testamento. Então, esse código deuteronômico tem tanta importância porque ele também é mencionado nas epístolas paulinas, é mencionado primeiramente nos evangelhos, principalmente no confronto entre Jesus, fariseus, saduceus, que procuravam, esses dois grupos, principalmente religiosos e com sentido político, fariseus e saduceus, confrontar e conflitar a relação deles com Jesus com relação às práticas da lei e com relação ao que a lei dizia e propunha. Deuteronômio, então, se torna o livro predileto de Jesus, porque Jesus vai utilizar Deuteronômio justamente para confrontar, responder e até retarguir aos saduceus, aos fariseus, mas principalmente ele vai utilizar o livro de Deuteronômio para vencer em argumento, em palavras e confrontar a Satanás. No Monte da Tentação, Jesus utiliza a própria lei, o próprio Deuteronômio. Ele chega para Satanás e diz, olha, prestarás culto e honrarás somente ao Senhor teu Deus. Deus citou, então, Deuteronômio. Então, Jesus dá esta primazia, dá este valor a Deuteronômio. E não só Jesus, como também é mencionado pelo próprio apóstolo Paulo nas suas epístolas, em momentos que ele está trabalhando com os judeus helenistas, com os judeus mais ortodoxos, principalmente no livro de Gálatas, no confronto de lei e graça, e as epístolas de Coríntios, ele vai trabalhar também muito, e aí vamos entrar nas epístolas de Pedro, na carta de Tiago, que vai também tratar sobre questões do Código Deuteronômico. Depois, nós vamos ver que a teologia, não é? Aí no sentido já mais teológico, a proposta teológica de Deuteronômio seria um foco em que o principal foco de Deuteronômio não seria as preocupações universais de Deus, mas sim os seus propósitos para com o povo. Porque os propósitos de Deus para com o povo estavam principalmente relacionados a não somente a aliança, mas a escolha, a promessa feita principalmente a Abraão e a escolha da raiz de Abraão a partir de Isaac e Jacó, desse povo, o povo de Israel. O livro também se torna uma fonte de exortações proféticas no Antigo Testamento, porque ele é mencionado pelos profetas, e os profetas vão utilizar ele para confrontar a quebra da aliança e a prática da idolatria feita pelo povo, e muitas vezes dentro do contexto do Antigo Testamento.
principalmente a partir da divisão dos reinos. Então, o parâmetro pelo qual essa sociedade de Israel era medida, era avaliada, era observada, era pautado principalmente dentro do que a lei propunha, dentro do que o Código Deuteronômico apresentava. E aí, em cima disso, vinham as condenações que estavam inseridas no que o próprio Código de Deuteronômio, ou Código Deuteronômico, determinava. Perguntas? Charlie? Não, professor, por enquanto. Nenhuma? Não, por enquanto não. Estou só ouvindo mesmo, por enquanto, e Ok. prestando atenção. Muito bem. Nós vemos agora, na continuação da teologia de Deuteronômio, uma proximidade proposta e estabelecida por Yahvé, e quando eu falo Yahvé, eu estou falando o termo, o tetagrama, né? O termo chave, sacro, proposto como o título soberano de Israel, do que o judeu utiliza para indicar a presença magna, o senhorio magno de Deus. Tá? Então, a proximidade desse relacionamento Yahvé, povo Yahvé, era entendida por intermédio do quê? Das teofanias. Então, quando aparecia lá e eles viram, presenciaram, como coluna de fogo à noite, à frente da tenda da congregação, a nuvem sobre a tenda da congregação. Eles presenciaram como sendo manifestações, teofanias, manifestações no sentido de uma teofania, de uma manifestação da presença de Deus. Teofania, manifestação da presença de Deus de uma forma, certo? Muitas das vezes através de um sinal no céu, como também, como viu Jacó, uma personificação. No caso de Jacó, foi uma personificação que ocorre, e aí ele vê lá o caso do anjo, não é? E, com todo esse contexto, nós vamos ver também que, em algum momento, principalmente, em algum momento, essa majestade que para o israelita era algo que quase que inalcançável de um relacionamento, eles veem a proximidade, a manifestação também no próprio tabernáculo. Porque o tabernáculo se torna o local onde próprio Deus fala, olha, preparai ou prepara um tabernáculo, constrói um tabernáculo, não é? Que eu habitarei no meio de vós, nele. Então, a minha habitação será nele, e aí era uma garantia da habitação de Deus em meio ao povo, não só na questão litúrgica do sacrifício, mas também na questão da mensagem que era transmitida a Arão, o sumo sacerdote, e esse entregava ao povo. O próprio Moisés, era um intermediador, era um mediador entre Deus e o povo. Tá? Então, essa é uma questão muito relacionada com a dignidade, com a autoridade, mas também com a comunicação e com a proximidade Deus-povo, para demonstrar para esse povo que eles eram propriedade peculiar, que Deus tinha
sim, um compromisso e uma aliança, e ele não ia quebrar. Quem poderia eles quebrar, e como quebraram muitas das vezes, mas ele permaneceria fiel ao compromisso. Uma outra questão também já é a questão relacionada da singularidade do termo Yahvé, né? Israel Adonai, ou seja, o Senhor, Yahvé é o Senhor, Adonai é o Senhor de Israel. Ah? Elohenu Adonai Herad, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Isso é o Shema já, hein? É o único Senhor, o credo compacto de Israel. Então, o Shema, que é o credo compacto de Israel, seria, tá? El Reavé Resen. Israel El Adonai Eloi Renu Adonai Herad. Certo? Então, esse seria o cântico, a entonação, o brado de Israel como o seu credo compacto, o lema, o sintetizar do Shema, da hora, que seria o lema e o credo compacto de Israel, estava nessa frase, nessa expressão que eu acabei de estar apresentando agora. Uma outra questão muito importante também é a questão já física, do mapa, geográfica dos acontecimentos, né? E o livro do Deuteronômio vai fazer essa recapitulação geográfica, porque vai tratar desse transitar do povo, vai fazer eles rememorizarem desde a saída, quando o povo começa a ser retirado ali do cativeiro, tá? Aí a entrada do povo na terra, a morte, tá? No Monte Nebo de Moisés, lembrando que sobre essa morte eu quero falar algumas questões. Primeiro, que esta morte não implica em uma sentença condenatória, não. Deus para com Moisés e Moisés para com Deus foi um relacionamento dos mais expressivos do Antigo Testamento e da Bíblia Sagrada. Primeiramente, Abraão, para com ele, apareceu só um anjo. Jacó, apareceu só um anjo. E mesmo com Isaac. Moisés, apareceu 3 anjos. Moisés contemplou a parcialidade da glória. Moisés foi preservado desde criança desta fatalidade. E o enterro dele foi feito por Deus. O velório dele, no aspecto figurativo aqui, analógico, alegórico, foi feito por Deus. Como uma demonstração de que ele foi tomado para Deus. E aí, por isso que é utilizado no aspecto escatológico, que algumas correntes e alguns escatólogos vão propor que seria Moisés Elias ou Moisés Enoque, por questões também de Moisés, assim como Enoque e Elias, terem sido tomados. Claro que Enoque e Elias é mais visível, mas Moisés também, no aspecto indireto, se encontra no mesmo sentido dos outros dois. Então, não podemos dizer que foi no aspecto condenatório, mas foi no aspecto corretivo. Porque Deus tratou
com Moisés, falando: olha, a ordem, Moisés, era para você apontar para a rocha. Mas você deixou o quê? A emoção manifestar. Você deixou o sentimento falar mais alto. Por um momento, entrou em um descontrole, um colapso do teu controle. E a fúria dominou e você feriu a rocha. A água saiu? Saiu. Mas não foi cumprida a minha ordem dentro do que eu queria que fosse. Então, e aí nós vamos ver que Moisés pede a Deus para ali reconsiderar e permitir ele entrar na terra. E então diz: não, você não vai entrar, você vai contemplar, mas não vai entrar. Não por um aspecto condenatório, mas um aspecto de uma correção e até para servir de exemplo, quem sabe, para as demais gerações, quando ouvissem, né, na narrativa que foi feita no texto que está em Deuteronômio da sua morte. E aí é preciso uma interpretação correta, que não é uma condenação, mas sim seria uma correção e que seria até uma demonstração de amor, de cuidado que Deus tem com ele, de ser algo confidencial que ocorreu somente entre Deus e ele, e ninguém viu, ninguém participou, somente os dois. Foi reservado. Deus tratou com ele em reservado. Tá? Então, é esse sentido que eu atribuo a esse momento da morte de Moisés. Uma outra questão também é a caminhada pelo deserto, que é tratado e é discorrido, é abordado no livro de Números Levítico. Deuteronômio faz essa rememorização. A travessia ao mar dos juncos, o Mar Morto, e depois o Mar Vermelho, e também o recebimento das leis, o Decálogo, né, principalmente no Monte Sinai, é também tratado e é rememorizado em Deuteronômio. Então, nós podemos dizer, a partir desse mapa aqui, principalmente, que seria feita uma rememorização dos principais acontecimentos da travessia Egito a Canaã, em Deuteronômio. Tá? Uma revisão geográfica dos principais eventos, geográfica e histórica e até geopolítica. Muito bem. Pergunta, Chá. Professor, Ah, sim, existe alguma explicação lógica sobre sobre o corpo de Moisés, né, que teve uma briga de arcanjos, né, com o diabo disputando o corpo de Moisés. Tem alguma explicação lógica para isso? não. Nunca Não, foi encontrado e nenhum arqueólogo pode comprovar e defender essa tese, porque tornou-se, na verdade, dentro até da proposta de Deus, um mistério que somente Deus sabe. Nem o local, Monte Nebo, mas o Monte Nebo tem uma extensão, certo? Em que parte? A parte que Deus reservou, o local que Deus determinou. Pode ter sido no cume, mas pode ter sido depois do cume, e pode ter sido do lado, e pode ter sido uma região que só ele, Deus, é que sabe. foi como um cuidado, né, de Deus com Moisés desde Cuidado de criança. Deus.
O que também não pode até ser descartado como um mistério a ser desvendado até no seu sentido geral do que aconteceu. Tá? No seu sentido geral. Muito bem. Vamos agora ao conteúdo geral do que é tratado no livro de Deuteronômio. Primeiro, incredulidade. Incredulidade. Por que Deuteronômio e todo o Pentateuco, praticamente, trabalha, aborda, discute o tema incredulidade? Para mencionar 4 aspectos centrais da conduta do israelita para com Deus, ou seja, do comportamento do judeu para com Deus. Não no aspecto de temor, não, mas no aspecto de, em muitos momentos, oscilar. E essa oscilação na fé, essa oscilação no praticar a aliança, no sentido de ser fiel à aliança, comprometido com a aliança, comprometido com os estatutos, e quebrar, principalmente, os mandamentos centrais, principalmente os mandamentos centrais, como não erigir outros ídolos, e esse foi um dos mandamentos mais quebrados, esse adultério espiritual. Então, esta incredulidade é nesse sentido, nesse aspecto de Israel para com Yahvé, para com a aliança, para com o compromisso e até para com a sua devoção. Depois vamos ver também a idolatria. A idolatria, tá? A prática da adoração aos ídolos. A prática do culto às imagens, de escultura. Não só imagens de escultura, como também uma observância de práticas religiosas contrárias à própria cultura religiosa do povo judeu, absolvendo culturas religiosas de Canaã, como também de nações circunvizinhas, como dos filisteus, dos jebuseus, dos ferezeus, e essas práticas introduzidas dentro da vida de Israel, levar Israel a se tornar uma nação que, em muitos momentos, ela pratica o adultério espiritual, ela pratica uma idolatria e ela pratica principalmente, tá, uma oscilação na fé, e com isso ela decresce na sua condição de povo separado para se tornar um povo procrastinador e, muitas das vezes, um povo que constrangeu, certo, a verdadeira devoção, que constrangeu até o verdadeiro agir e cuidado de Deus para com eles. O livro de Deuteronômio também é a reiteração dos 10 mandamentos, porque o decálogo ele se torna
o centro da Torá. Ele se torna o centro da lei. Ele se torna o centro da proposta de Deus. Para com a sagralidade, porque a grande proposta por trás do Decálogo era tornar um povo de um caráter ilibado, de um caráter que a integridade era evidenciada, era demonstrada, mas, acima de tudo, a vida de devoção, de kadosh, de separação, que é o sentido da palavra, do termo kadosh, de santidade, separação para Deus, tá? De uma vida pura, uma vida reservada, estava dentro do Decálogo, dos 10 mandamentos, desses 10 pilares éticos e desses 10 pilares para uma santidade. Então, essa reiteração dos 10 mandamentos é muito importante. Foi o que é feito, o que é mencionado, o que é rememorizado e reiterado no teor da proposta do livro de Deuteronômio. Outro aspecto também que Moisés faz no Deuteronômio é a ênfase ao caráter de Deus. E quando fala-se de caráter, estou falando aqui de natureza. Aí eu estou me referindo e me direcionando os atributos de Deus. Santidade, benignidade, justiça, soberania. Né? Então, esses são atributos muito enfatizados e realçados pelo caráter, ou a natureza de Deus apresentada por Moisés em Deuteronômio. Depois, Moisés vai tratar nos seus discursos em Deuteronômio sobre o erro, a falha e que originou, causou o pecado da independência. Tornar-se independente de Deus. Nasceu, brotou no coração de muitos judeus um sentimento de nós precisamos ser independentes. Não ficarmos somente dependendo de Yahvé. Termos a nossa própria visão, nosso próprio sentimento, nossos próprios desejos, nossos próprios ideais, nossa própria vontade prevalecida, priorizada. E aí foi, então, a prática do pecado de independência que resultou na idolatria, que resultou na incredulidade e que resultou nessa oscilação da fé, da crença, da submissão e, principalmente, do zelo para com a aliança feita no Monte Sinai. Então, a aliança, o berite, a aliança, esse elo, esse vínculo, esse pacto, é o tema central do Deuteronômio, não só do Deuteronômio, mas de todo o Pentateuco, porque é para trabalhar no povo a importância da aliança. É para mencionar, reenfatizar e até inculcar na mente do povo o sentido, o significado e o valor dessa aliança para a vida e para a descendência e até para a continuidade e a preservação dessa raça e desse povo, a submissão e a preservação da proposta e promessa apresentada por Deus lá na aliança, no Monte Sinai. Depois, aí, entre esses dois ramos jurídicos do direito, o direito casuístico e o direito apodítico. O direito casuístico
Tá? É o direito que a proposta dele é um direito condicional, porque sempre que o direito casuístico é apresentado, ele vai ser utilizado um pronome condicional, que é o pronome se. Se praticares isso, terás isso. Então, a tua condenação será de acordo a essa prática. Então, a prática é um pronome condicional. Se isto foi praticado, a condenação é essa. Então, a condenação está relacionada à condição da quebra, da transgressão da lei. Então, transgrediu aqui, infringiu aqui, quebrou aqui, e agora a consequência, a condenação, é mediante a essa falha, a essa quebra. Então, é condicional à prática sua. Por isso, usa-se o pronome se. Praticares tal ato, terás tal condenação. Esse seria o direito casuístico, aplicado a questões principalmente de adultério, a questões de morte, de escravidão, de idolatria, não é? Como também, podemos dizer, num todo, principalmente, de questões relacionadas à integridade física, moral, social e familiar. Direito casuístico. Já o direito apodídico é um direito de cunho mais religioso, mais voltado à prática da vida, da observância não só ao decálogo, mas a todos os mandamentos que estão implicados na lei moral, na lei cerimonial, não é? No código moral, no código cerimonial, como também até em questões relacionadas à prática cultica da liturgia, dos sacrifícios e da devoção para com Deus, do compromisso para com Deus. Então, seria mais um direito de cunho religioso, o direito apodídico. Tá? E é tão importante o direito casuístico e o direito apodídico que em todos os códigos civis de origem mundial do direito vai entrar a lei. Então, a lei, a Torá, ela é incluída como parâmetro constitutivo e construidor da lei civil, da lei não só civil, mas da lei criminal e da constituição jurídica de todos os países, porque quando você pega, por exemplo, um vade-mecum, que está a Constituição e todas as leis que constituem o Código de Leis brasileira, você vai encontrar o Código Deuteronômico, você vai encontrar leis de ordem casuísticas, leis de ordem apodíticas, mas não só no Brasil, mas em todas as constituições a nível mundial, vai ser realçado. Então, nós podemos dizer que até os códigos de leis nascem, se oriundam, surgem a partir das leis que estão redigidas, fundamentadas e afirmadas no Código Mosaico, Deuteronômico
e aí entra leis culticas, leis cerimoniais, morais, decálogo e todo esse conjunto de 613 mandamentos. E, por fim, aí, Deuteronômio 28 vai ser um tratado pautado na lei do direito casuístico e apodítico também, porque aí tem o efeito condicional. A bênção está relacionada à observância de mandamentos. E a quebra gera a maldição. A observância gera a bênção. Então, a bênção e a maldição estão linkadas, vinculadas nessa observância. Tá? E aí, por fim, o que eu já tratei, a morte de Moisés. Então, esses seriam os temas, os parâmetros constitutores de todo o conteúdo, de todo o tratado, de toda a apologia da lei e da aliança, e também até os discursos derradeiros de Moisés, que estão inseridos no livro de Deuteronômio, e seria até uma síntese geral do que foi tratado, discorrido e discutido em todo o Pentateuco, a partir de Êxodo. Principalmente em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o conjunto Torá. Porque Gênesis seria a criação. Gênesis seria a história patriarcal, a constituição da formação de um povo, de uma raça. E aí, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, já vinculado a essa estrutura desse último slide. E assim concluímos Deuteronômio, e assim concluímos o Pentateuco, e assim concluímos a introdução do Antigo Testamento. Próxima disciplina, Evangelhos. A partir de segunda-feira que vem, já estaremos entrando nos Evangelhos, na introdução ao Novo Testamento. 2 disciplinas vencidas. Entregamos hoje e quem não conseguir entregar, tem um prazo, ainda tem mais um prazo, e depois, daqui a 3 semanas para frente, temos a entrega da N2, referente ao Pentateuco, e aí vamos andando. Ok? Já vou passar a sua nota. A sua nota da N1. Certo? Charles. Muito bem. A N1, eu considerei que você alcançou nela, tá? Justamente porque cada um, como é 10% de participação, resta 90%. Então, seria 45 para N1, 45 para N2, tá? Eu vou te colocar aqui a sua N1 com 40 pontos, tá ok? Amém? Amém. 40 pontos. N1. Aí depois vamos ver a N2. Mas foi muito bom trabalho. Muito bom mesmo. Amém. Amém. E aí, depois eu vou fazer chamada na próxima aula, porque os demais irmãos eu vou atribuir a presença a partir deles já estarem assistindo a aula de hoje, e aí nós fazemos a chamada oficializada com a presença deles na próxima aula, que já é a introdução aos evangelhos. Lembrando que eu, após o Google processar a gravação da aula de hoje, estarei enviando, como também, na sequência agora, enviarei o slide lá no grupo dessa aula de hoje. Amém, professor. Bom, vamos encerrar, então?
Vamos agradecer. Senhor, nós te agradecemos por esta aula, por tudo que foi aprendido, acrescentado e tratado. Que venha ficar guardado, memorizado e possa ser aplicado na nossa vida a cada dia. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos nos falando no grupo. Amém, professor. Fique com Deus. Amém.